Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Então, vamos seguindo a nossa aula de manutenção mecânica. Ontem, né, falamos sobre alinhamento de eixos, de polias, verificações de correias de tensão, canal, falamos bastante também de bomba centrífuga, né? Então, paramos aqui na página 68. Então, aqui recomendações básicas, né? Referente a eixos e correntes. Então, aqui algumas recomendações. Desmontagem de eixos. A desmontagem de eixos é aparentemente simples e fácil, porém exige os seguintes cuidados. Verificar a existência de elementos de fixação, anéis elásticos, né? Parafusos, pinos cônicos, às vezes o pessoal se atrapalha nos pinos cônicos, monta invertido, pinos de posicionamento e chavetas, e retirá-los antes de sacar o eixo. Verificar se existe na face do eixo um furo com rosca. Então, todos os eixos, isso aí a gente já chegou a comentar, que ao invés do furo de centro ter um furo com rosca, é para te utilizar dispositivos, né, para desmontagem ou até montagem. O furo é construído para facilitar a desmontagem do eixo por meio de um dispositivo para sacá-lo. Então, aqui um exemplo, né, de uma carcaça, enfim, com um eixo com rolamentos, que tu pode criar um dispositivo, por exemplo, um pedaço de uma viga U e fazer um furo no centro da viga U, e à medida que tu rosqueia esse parafuso, ele vai deslocando o eixo, né, para a direita. Ou seja, é um dispositivo que auxilia na desmontagem, é uma solução. Então, aquela velha história, né, nunca bater diretamente no eixo, né, usa, de repente, uma madeira, um material macio, para te ir batendo para não danificar o eixo. Nunca bater com martelo na face do eixo. As pancadas provocam encabeçamento, não deixando que o eixo passe pelo mancal, além de produzir danos no furo de centro. Danos no furo de centro impede posteriores usinagem, onde seria fixado na máquina, torno, retificadora cilíndrica, fresadora, entre pontas. Tá? Fora o encabeçamento. Se realmente for necessário bater no eixo para sacá-lo, recomenda-se usar um material protetor e macio. Aí o que eu tinha comentado, ou uma madeira, ou um pedaço de alumínio, um pedaço de bronze, enfim. Como cobre para receber as pancadas. Cobre é mais caro, né? Cuidando para não bater nas bordas do eixo. Vamos ver quem é. Após a desmontagem, o eixo deverá ser guardado em local seguro para não sofrer emprenamentos ou outros danos, especialmente se o eixo for muito comprido. Tá? Recomendações bem básicas. Na montagem dos eixos. A montagem dos eixos exige atenção, organização, limpeza rigorosa. Além desses fatores, os seguintes cuidados deverão ser observados. Efetuar limpeza absoluta do conjunto e do eixo, para diminuir o desgaste por abrasão. Não permitir a presença de nenhum arranhão no eixo, para não comprometer seu funcionamento e não provocar danos ao mancal. Colocar os retentores, né? Lembrando, os retentores é responsável para vedar, para não vazar óleo e para não entrar sujeira no mecanismo. Cuidadosamente para não provocar desgaste no eixo e vazamento de lubrificante. Não permitir a presença de nenhuma rebarba no eixo. Verificar as tolerâncias das medidas do eixo, se estão corretas, usando paquímetro ou micrômetro. Onde? Nos diâmetros onde vai montar os rolamentos, né? Isso aí a gente já comentou. Vai montar rolamento no eixo, vai ter interferência do rolamento e aquela parte do diâmetro do eixo tem que ser precisa, conforme tolerância, né? Pré-lubrificar todas as peças para que elas não sofram desgaste até o instante da chegada do lubrificante, quando a máquina for posta em funcionamento. Então, aqui bem simplesinho, tá? Estou passando bem batido.
Danos típicos sofridos nos eixos. Os eixos sofrem dois tipos de dano: quebra ou desgaste. Aí a questão, né, não é só quebrou ou teve algum dano, trocou e está tudo resolvido. Tu tem que entender o que está acontecendo. Lembrando, pode ser o material. Então, eixo pode ser 1045, de preferência um aço 1045, desde que seja temperado. O eixo pode ser, que é o melhor material para eixo, 4340, desde que seja carbonitretado para ter uma casca dura. E existe casos de eixo em 1020, desde que seja cementado, né, que fica com uma casca dura de carbono. Então, pode ser material errado, pode ser tratamento térmico mal feito, e assim vai. Uma das regras que eu passo para vocês, né, analisem qualquer peça que quebre, que trinque e ocorreu ruptura, analisa sempre a superfície da ruptura. Se a ruptura ela está lisa, tende a material macio. Se está áspera, tende a material com excesso de dureza. A quebra causada por sobrecarga ou fadiga. Lembrando, o que é fadiga, né, em qualquer elemento mecânico? É desgaste com o tempo, né? Igual o princípio da mola, vai usando a mola, vai usando a mola, ela vai sofrendo fadiga, amaciando e perde o efeito mola. A sobrecarga é um resultado de um trabalho realizado além da capacidade de resistência do eixo. A fadiga é a perda de resistência sofrida pelo material do eixo devido às solicitações no decorrer do tempo. O desgaste de um eixo é causado pelos seguintes fatores: engripamento do rolamento, né? Defeito de rolamento, né? Que ele não está girando, está trancando. Óleo lubrificante contaminado, sujo, ou passou do prazo de validade. Excesso de tensão de correia, pode também. Ontem a gente falou, né? Que o ideal é ter um medidor de tensão e esticamento de correia. No caso de eixos árvores, acionadas por correias. Perda de dureza por superaquecimento, pode também. Pode ter que tomar muito cuidado, né? É muito difícil de acontecer, pessoal. Qual é a temperatura para qualquer coisa na mecânica que vocês têm que tomar cuidado? Quando chegar lá a 800 graus, fica mais ou menos vermelho. A partir daí, tu tá alterando a dureza do material. Então, vocês estão acostumados, né? Muitas vezes as pessoas usam o maçarico para dobrar alguma coisa, enfim, né? Abaixo de 800 graus não afeta nada a dureza. Passou de 800 graus, tu tá alterando a dureza do material. E falta de lubrificante, a gente já falou bastante. Tranquilo aqui, tá, pessoal? Algum questionamento sobre eixos que vocês queiram fazer? Então, aqui, recomendações bem básicas também, de correntes. Erros de especificação, mas aí é mais questão de projeto, né? Instalação ou manutenção pode fazer com que as correntes apresentem vários defeitos. Aí aqui, o quadro a seguir mostra os principais defeitos apresentados em correntes e suas causas. Excesso de ruído, né? Qual o equipamento, instrumento de medição que o mecânico de preditiva utiliza para medir ruído? E aí? Repito a pergunta. Qual o instrumento de medição, né? É o equipamento que o mecânico da preditiva utiliza para medir ruído.
Foi o que tu falou ontem, não foi? Então, isso é... Termógrafo. Termógrafo? Não, não foi isso que tu falou, não, foi outra coisa. Tu falou esses dias. Então, pessoal, vamos lá. Essas coisas, claro, o nome do equipamento é estetoscópio digital. Claro que não é barbada, né? O mecânico da Preditiva é altamente especializado, porque a partir de ele é treinado, né? Tem que fazer um curso de especialização para isso. A partir do tipo de ruído, ele rastreia o problema. Então, numa corrente, pode ser desalinhamento, folga excessiva, só por ruído, falta de folga, lubrificação inadequada, mancais solto, desgaste excessivo da corrente ou das rodas dentadas, né? Ou passos grandes demais. Mau assentamento entre corrente e as rodas dentadas, rodas fora de medida, desgaste, abraço insuficiente, o abraçamento da corrente, né, na roda dentada, folga excessiva, depósito de materiais entre os dentes de roda. Okay? Então, aqui só comentando aqui defeitos que podem ocorrer em correntes. Mau assentamento entre corrente e rodas dentadas, rodas fora de medida, desgaste, abraço suficiente, folga excessiva, depósito de materiais entre dentes. Chicoteamento, né? Ou vibração da corrente, o mais comum é folga, né? Ou carga pulsante, articulações endurecidas, desgaste desigual, endurecimento por engripamento da corrente, lubrificação deficiente, corrosão, sobrecarga, depósito de materiais nas articulações, recalcamento nas quinas dos elos, desalinhamento. De novo, ó, o que é o alinhamento da corrente? É que as duas rodas dentadas estejam alinhadas na mesma posição. Então, um mecânico, se tem um equipamento, ele pode usar um alinhador de polias para verificar, a laser, né? Para verificar o alinhamento de corrente também. Quebra dos pinos, buchas ou roletes, choques violentos, velocidade excessiva, depósito de materiais nas rodas, lubrificação deficiente, corrosão, assentamento errado sobre as rodas, superaquecimento, excesso de velocidade, aí não é comum isso, né? Lubrificação inadequada, atrito contra obstruções e paredes, quebras de pinos, pode ser por vibrações, pinos mal instalados, quebra dos dentes das rodas, né? Choques violentos, aplicação instantânea de carga, velocidade excessiva, depósito de material nas rodas, lubrificação deficiente, corrosão, assentamento errado de rodas, de corrente nas rodas, material de roda inadequado para a corrente do serviço. Então, aqui só, né, por curiosidade, aqui, interessante, alguns possíveis defeitos em corrente e as possíveis causas, né, desses defeitos. Aqui comentários sobre manutenção, boas práticas, né? Para a perfeita manutenção de corrente, seguintes cuidados deverão ser tomados. Lubrificar as correntes com óleo por meio de gotas, banho ou jato. Inverter a corrente de vez em quando para prolongar a vida útil. Isso é interessante, porque se tu deixa sempre no mesmo lado, vai desgastando mais só um lado, né? Então é bom invertendo que vai distribuindo e aproveitando mais a corrente. Nunca colocar um elo novo no meio dos gastos. Não usar corrente nova em rodas dentadas velhas. Então, recomenda. Só me dá um minutinho aqui que estão fazendo um barulho aqui. Eu vou falar para fazer menos barulho e já volto. Só cuida do barulho aqui, estou dando aula.
Voltei. Aqui, o que está dizendo aqui, ó, que não usar corrente nova em rodas dentadas velhas. Aqui é recomendação de fabricante, né? Se tu trocar a corrente, troca as rodas dentadas também. Para efetuar a limpeza de corrente, lavar com querosene, que é praxe dos equipamentos. Enxugar a corrente e mergulhá-la em óleo, deixando-a escorrer o excesso. Armazenar a corrente coberta com uma camada de graxa e embrulhada em plástico, em papel, enfim. Medir ocasionalmente o aumento do passo, né? A distância ali entre os cilindros, né, da corrente, que com o tempo ele vai aumentando. Causado pelo desgaste de pinos e buchas. Medir o desgaste das rodas dentadas, verificar periodicamente, aí, manutenção preventiva, né, o alinhamento das correntes. Qual o equipamento ideal para fazer isso? O alinhador a laser de polia. Ok? Aí aqui só... isso aqui ele se chama o abraçamento, né? Isso serve para polir correia também, né? Para cada equipamento de corrente ou de polia, tem um ângulo de abraçamento, que é mais ou menos 120 graus, né? Então, por exemplo, dependendo... A gente não se preocupa muito com a manutenção, é mais em projeto isso, né? Porque na corrente não ocorre isso, mas em polia, se o ângulo de abraçamento ficar menor, como fica menor? As polias ficarem próximas demais, né? Aí a tendência é patinar. Ok? Então, aqui só recomendações básicas. Polias e correias, a gente falou ontem, né? Então, aqui não vai ser nenhuma novidade. Cuidados exigidos em polias em V, poderia ser aqui para correias, né? Trapezoidal, mas podia ser polia com canal redondo para cabo de aço, né? As polias para funcionamento adequadamente exigem os seguintes cuidados. Não apresentar desgaste nos canais. Como tu verifica o desgaste nos canais? Num projeto, que é o que tem que acontecer na prática, a parte maior da correia tem que ficar rente ao diâmetro externo. Se ficar para dentro, é porque o canal está desgastando. Como é que tu verifica perfeitamente o canal de uma polia trapezoidal, o em V? Tu usa aquele canivetezinho que eu mostrei ontem de plástico, vê lá conforme o tipo de polia e só encaixa ali. Se não passar luz, não desgastou. Se passar luz, desgastou. Não apresentar as bordas trincadas, amassadas, oxidadas ou com porosidade. Apresentar os canais livres de graxa, óleo ou tinta e corretamente dimensionados para receber as correias. O perfeitamente dimensionadas não vai envolver a manutenção, né? O que vai envolver nós é verificar só o desgaste do canal. Observe a ilustração seguinte. À esquerda temos uma correia corretamente assentada no canal de polia, perfeitamente projetada e não desgastada. Note que a correia não ultrapassa a linha do diâmetro externo da polia nem toca o fundo do canal. À direita, por causa do desgaste sofrido pelo canal, a correia apresenta-se no fundo. Nesse último caso, a polia deverá ser substituída para que a correia não venha a sofrer desgaste prematuro. Claro, né, pessoal? Ninguém vai sair jogando tudo fora, né? Tudo depende se o equipamento está trabalhando em perfeitas condições, se não envolve transporte humano, né? Porque se envolver equipamentos de transporte humano, por exemplo, elevadores de prédio, que é com polias para cabo de aço, o buraco é mais embaixo. A verificação do dimensionamento dos canais das polias deve ser feita com auxílio de um gabarito contendo o ângulo dos canais. Foi o que a gente viu ontem, né?
Então, aqui está uma das chapinhas plásticas, que é o verificador de canal. Aí tu tem que ver, a plaquinha vai ter uma que é da polia A, polia B, polia C, e para cada uma tem os ângulos. Aí tu tem que saber qual tipo de polia, se é A, B, C e o ângulo. Escolhe ali e encaixa. Né? Aqui está até mostrando, ó, que não toca no fundo, tu verifica as laterais. Então, se passar luz, tem desgaste. Se não passar luz, está ok. Alinhamento de polias a gente viu também, que é o mesmo princípio para alinhamento de corrente. Então, a face das duas polias tem que estar alinhadas. Tu pode usar uma régua, enfim, né, para verificar o alinhamento, e vai deslocando a polia que apresenta o motor elétrico para frente ou para trás para corrigir o alinhamento. O ideal é o que a gente viu ontem, utilizar o alinhador a laser de polia. E não tem segredo nenhum. Tu bota aqui o sensor de laser, tu liga ele e ele te diz do motor elétrico quantos milímetros está desalinhado, para frente ou para trás. Aí é só corrigir, deslocando o motor elétrico para frente ou para trás. Além dos cuidados citados anteriormente, as polias em V exigem alinhamento. Polias desalinhadas danificam rapidamente as correias e forçam os eixos, aumentando o desgaste dos mancais e os próprios eixos. É recomendável, para fazer um bom alinhamento, usar uma régua paralela, fazendo-a tocar toda a superfície lateral das polias, conforme mostra a figura. Esse é um jeito mais caseiro, né? O ideal é o alinhador a laser. E Alex, é o Pedro. Fale, Pedro. O alinhamento a laser ali, ele pega toda a circunferência da polia? Pega, porque ele tem vários sensores ali. Ah, tá. Que pode ficar um lado alinhado e o motor atravessado, né? Isso. Sim, pode estar a roda meio atravessada, né? A roda, a polia. Por isso que eu te perguntei se pega toda a circunferência da polia. Pega. Ele tem sensores que tu bota em vários pontos. Não, tá ok. Tranquilo aqui, pessoal? Tranquilo. Nenhum segredo aqui. Correias. Colocação de correias. É uma coisa simples, né? Mas vamos sempre tentar, né, falar do perfeito, o ideal. Para colocar uma correia vinculando uma polia fixa a uma móvel, deve-se recuar a polia, ou seja, o motor elétrico. E vai ter ali, geralmente, 2 barras roscadas para isso. Aproximando-a da fixa, que é geralmente, aqui no nosso caso, do exaustor. Né? Esse procedimento facilitará a colocação da correia sem perigos de danificá-la. Não se recomenda colocar correias forçando-as contra a lateral da polia ou usar qualquer tipo de ferramenta para forçá-la a entrar nos canais da polia. Aí vale aquela velha frase que eu uso, né? Tu faz de qualquer jeito, vai funcionar? Claro que vai funcionar, só que dura menos. Esse procedimento pode causar o rompimento das lonas e cordonéis. Cordonéis é o mesmo princípio de pneu de carro, né? Como se tivesse uns fios, uns aramezinhos dentro para aumentar a resistência mecânica das correias. Após montar as correias nos respectivos canais das polias e antes de tensioná-las é esticar, deve-se girá-la manualmente para que seus lados frouxos fiquem sempre para cima ou para baixo, pois se estiverem um lado oposto, o tensionamento posterior não será uniforme. Tá? Aí, né, tu vai deslocando o motor elétrico, esticando a correia. Tem o jeito mais grosseiro, né? Tu bota lá o dedão aqui na parte de cima. Isso daí é uma recomendação grosseira, né? E vai esticando até que o deslocamento do dedo ali na correia dê mais ou menos 10 milímetros a olho nu. Isso daí é uma recomendação grosseiríssima, né? Para esticamento.
para ter o esticamento mínimo e não esticar demais também. Mas o que a gente viu ontem? Que tem um aparelhinho com laser, que é o tensionador de correias. Tu coloca aqui na parte de cima e vai esticando e ele te dá um número ali de esticamento. Que número, de onde vocês vão tirar esse número? Claro, aí tu tem que ter informação ali do tipo da especificação da correia e o fabricante que ele tem que informar esse valor de tensão. Aí é só esticando e medindo com laser. Mas tem cálculo, né, Alex? Até tem. Mas isso daí dá para tirar direto com os fabricantes também. Que é até mais recomendável, tá? Isso. Aí aqui, reforçando, né, o tensionamento de correias, exige verificação dos seguintes parâmetros: tensão ideal deve ser a mais baixa possível, está dizendo para não esticar muito, né? Sem que ocorra deslizamento, mesmo com picos de carga. Tensão baixa provoca, né, patina, deslizamento e, consequentemente, produção de calor excessivo nas correias. Ó. Além de, se tu esticar demais, tu tá gerando mais calor nas correias, muito frouxo também, ocasionando danos prematuros. Tensão alta, né, esticado demais, reduz a vida útil das correias e dos rolamentos dos eixos e polias. Aí aqui, né, a gambiarrinha aqui tá, tu vai deslocando o motor elétrico. Na prática, para verificar a correia está corretamente tensionada, bastará empurrá-la com o polegar, de modo tal que ela se flexione aproximadamente entre 10 e 20 milímetros a olho nu. Tá? Isso aqui é uma recomendação grosseira. O correto é utilizar o tensionador a laser de correia. Ok? Aí aqui também, seguindo nessas recomendações, né? Proteção de sistemas. Todo sistema que trabalha com transmissão de correias deve ser devidamente protegido para evitar acidentes, aí NR12, né? Os tipos de proteção mais adequados são aqueles que permitem a passagem de ar para uma boa ventilação e dissipação de calor. Aí o que vocês estão acostumados, né? As gaiolas de proteção ali da parte de polias e correias, o ideal que seja, né? Uma caixa, vamos dizer assim, com grade, né? Para aí não abafa e não gera mais calor. Aconselha-se a colocação de telas ou grades de aço para essas proteções. Aqui um exemplo. Deve-se verificar periodicamente se as malhas da telas estão limpas e se elas não estão em contato direto com o sistema. Então, recomendação aqui de proteção NR12 e que passe o ar para não gerar aumento de temperatura de trabalho. Aqui, só um comentário, mas aqui não é manutenção, né, pessoal? Aqui entraria em resistência dos materiais em transmissão de movimento, né? Então, qual é o princípio tanto de polia como de engrenagem, né? À medida que tu aumenta o diâmetro, tu diminui a rotação, tu aumenta o diâmetro, tu diminui a rotação e aumenta a força torque. Esse é o princípio, na mesma proporção. Tá? Mas isso é projeto, que não é o nosso foco. Então, só passando batido aqui, sistemas de transmissão por correios deve ser calculado adequadamente quando se adiciona carga ao sistema já existente. Encurta-se a vida útil das correias, conforme comentados mostrados na ilustração. Então, aqui só comentários. Esta adição de carga reduz a vida da correia do motor em 18 meses. Aqui é livro, né? Essas correias, em média, funcionam 5 anos. Essas correias agora estão com uma sobrecarga. Aí entra para o projetista, né, e o engenheiro que está inventando o mecanismo. Ok?
Aqui, recomendações de manutenção de correias, trapezoidal em V. Primeira recomendação para manutenção de correia em V é mantê-las sempre limpas. Complicado no nosso caso, mas tudo bem. Além disso, deve ser observado os seguintes requisitos. Aqui é livro, né, pessoal? Qualquer equipamento, a gente vai seguir o catálogo ou assistência técnica do fabricante, só que o que a gente comentou, né, que quando tu instala um equipamento novo, geralmente tem um aquecimento que ultrapassa a temperatura de trabalho nas primeiras horas. Aí ele vai dizer, a temperatura de trabalho do equipamento, sei lá, é 70 graus. Aí ele diz, ó, recomenda-se acompanhar a temperatura nas 5 primeiras horas, porque é natural aquecer um pouco mais, né? Por questão do mecanismo se acomodar, né? Ter aquele desgaste natural para se acomodar. Então, aqui é livro, né? Mas teria que seguir o fabricante. Correias, né? Nas 50 primeiras horas de serviço, verificar constantemente a tensão, esticamento e ajustá-lo. Se necessário, pois nesse período as correias sofrem maiores esticamentos. Então, quando tu troca uma correia, é natural nas primeiras horas elas esticarem. Nas revisões de 100 horas, aqui é livro, né? Então, já misturando, né, a manutenção corretiva com manutenção preventiva, o fabricante também vai recomendar, né, trocar as correias a cada, sei lá, 2.000 horas ou, sei lá, 1 ano, que vencer primeiro. Aí o analista do PCM estipula lá a trocar as correias por nova a cada 1 ano. Aí manutenção preventiva, né? Verificar tensão, né? Nas revisões, aqui na preventiva, né? Nas revisões 100 horas, verificar tensão, desgaste que elas sofreram, né? Como é que tu pode verificar desgastes, né? Visual, a olho nu, aí entra a experiência, e tem também, naquele verificador de canal de polia, tem uma chapinha que é para verificar correia também. E o desgaste das polias, que é com o mesmo verificador. Se uma correia de jogo romper, ou seja, polias multicanais com mais de uma correia, é preferível trabalhar com uma correia a menos do que trocá-la por outra, até que se possa trocar todo o jogo. Então, o que quer dizer isso aqui? A recomendação de troca de correias, aí depende da empresa se aceita ou não, né? A recomendação do fabricante para troca de correias de polias de canais múltiplas é, se uma romper, trocar todas, né? Não é aconselhável usar correias novas junto das velhas. As velhas, por estarem laceadas, sobrecarregam as novas. Jogo de correias deverão ser montados com correias de mesma marca. Bom, aqui é básico, tá? Mesmo sendo a mesma especificação, o mesmo tipo de correia, não se recomenda misturar fabricantes, tá? Esse cuidado é necessário porque as correias de marcas diferentes apresentam desempenhos diferentes, variando de fabricante para fabricante. Tomar cuidado para que o protetor de correias nunca seja removido enquanto a máquina estiver em operação, é segurança. Nunca tentar remendar uma correia em V estragada, né? Isso aí é do tempo do Guaraná com rolha. Eu mesmo, o primeiro torno que eu usei na vida era de correia plana e era com emenda, né? Grampeado. Então, antigamente tinha muita máquina que tinha correia plana com grampos, né? Correia em V não existe emenda. Recomendações de danos típicos, né, nas correias. Inevitavelmente sofrem esforços durante todo o tempo em que estiverem operando, pois estão sujeitas a forças de atrito e de tração. As forças de atrito geram calor e desgaste, e as forças de tração
produzem alongamentos que vão laceando-as. Laceando é ficar cheio de fiapinho. Além desses dois fatores, as correias estão sujeitas às condições de meio ambiente, como umidade, poeira, resíduos, substâncias químicas, que é comum aqui para nós, que pode agredi-las. Um dano típico que uma correia pode sofrer é a rachadura. As causas mais comuns deste dano são altas temperaturas, polias com diâmetros incompatíveis, deslizamento durante transmissão, que provoca aquecimento e poeira. As rachaduras reduzem a tensão das correias e, consequentemente, sua eficiência. É aqui um desenho representando. Outro dano típico sofrido pelas correias é a sua fragilização. As causas da fragilização de uma correia são múltiplas, porém, o excesso de calor é uma das principais. De fato, sendo vulcanizadas, as correias industriais suportam temperaturas compreendidas entre 60 e 70 graus. Então, numa manutenção preditiva, por exemplo, dá para fazer medição de temperatura, né? Aí o fabricante vai indicar, aqui está dando uma indicação, né? Qual é a temperatura de indicação, a temperatura de trabalho para a correia? Os fabricantes geralmente colocam de 60 a 70 graus. Se ultrapassar isso, está superaquecendo, ultrapassou a temperatura de trabalho. Ok? Sem que seus materiais de construção sejam afetados. À medida que ultrapassou a temperatura de trabalho, começa a afetar o material. Contudo, temperaturas acima desses limites diminuem sua vida útil. Correias submetidas a temperaturas superiores à de trabalho começam a apresentar um aspecto pastoso e pegajoso. Tá? Aí aqui só um desenho representando o perigo das correias ultrapassar a temperatura de trabalho. Um outro dano que as correias podem apresentar são desgaste de suas paredes laterais. Esses desgastes indicam derrapagem constante e os motivos podem ser sujeira excessiva, polias em canais irregulares ou falta de tensão de correias. Materiais estranhos entre as correias e as polias pode ocasionar quebra ou desgaste excessivo. A contaminação por óleo também pode acelerar a deterioração da correia, diminuindo a vida útil. Outros fatores podem causar danos às correias. Desalinhamento, que a gente já falou, canais de polias gastos, já falado, e vibrações excessivas. Né? Então, existe, né, um outro equipamento que o mecânico da preditiva, né, vai utilizar para medir vibrações, o analisador de vibração. Né? Geralmente as medidas são em Hertz, Hz. Em sistemas desalinhados, normalmente as correias se viram dos canais das polias. O emprego de polias com canais mais profundos é uma solução para minimizar o excesso de vibrações. Então, recomendações aqui seguindo. Aí aqui uma correia dentada, né? Um outro fator que causa danos tanto em correias quanto em polias é o desligamento entre esses dois elementos de máquina. Os danos surgem nas seguintes situações. Toda vez que as correias estiverem gastas e deformadas pelo trabalho, quando os canais das polias estiverem desgastados pelo uso e quando o sistema apresentar correias de diferentes fabricantes. Também já comentado. Os danos poderão ser sanados com a eliminação do fator que estiver prejudicando o sistema de transmissão, ou seja, as polias ou o jogo de correias. Então, aqui só reforçando, quando trocar correias, usar o mesmo fabricante. E se for trocar, se uma romper, a recomendação é trocar todas. Ok? Uma outra coisa que pode acontecer, o material mais comum de polias que não transporta pessoas é ferro fundido cinzento. Então, pode acontecer na fundição dessa polia de ter bolha. E aí pode gerar trincas e quebrar canal.
É possível resumir os danos que as correias podem sofrer, tabelando os problemas, suas causas prováveis e soluções recomendáveis. Então, perda de cobertura e inchamento, excesso de óleo, lubrificar adequadamente, limpar as polias e correias. Rachaduras, exposição ao tempo, proteger, trocar as correias. Cortes, contaminação forçada contra polia, obstrução, contato com outros materiais. Instalar adequadamente, verificar o comprimento da correia, né? Tu pode usar uma corda. Remover a obstrução. Derrapagem na polia. Tensão insuficiente, frouxa demais, polia movida presa. Pode ser problema até se ela for com rolamento. Problema no rolamento, de repente. Tensionar adequadamente, limpar e soltar a polia presa. Camada externa, envelope, gasta. Derrapagens constantes, sujeira excessiva. Tensionar adequadamente, aliar o sistema a proteger. Envelope gasto desigualmente, polias com canais irregulares. Como é que tu vai verificar isso? Com um verificador de canal. Trocar as polias, limpar e corrigir, se caso a polia passar por uma usinagem, enfim. Separação dos componentes, polia fora dos padrões, tensão excessiva, redimensionar o sistema, instalar adequadamente. Cortes laterais, polias fora do padrão, redimensionar o sistema. Rompimento, cargas momentâneas excessivas, material estranho, instalar adequadamente, operar adequadamente, proteger. Deslizamento, derrapagem, polia desalinhada, polia gasta, vibração excessiva, ângulo de abraçamento pouco. Quando que o ângulo de abraçamento fica pouco? Quando as polias ficam muito próximas. Alinhar o sistema, trocar as polias. Endurecimento e rachaduras prematuras, ambiente com altas temperaturas, providenciar ventilação. Correias com chiado, cargas momentâneas excessivas, tensionar adequadamente. Então, se a correia começar a fazer muito ruído, chiado, né? Pode estar esticada demais. Alongamento excessivo, polias gastas, tensão excessiva, sistema insuficiente, quantidade de correias, tamanhos. Trocar as polias, tensionar adequadamente, verificar se a correia está correta em termos de dimensionamento. Vibração excessiva, tensão insuficiente, cordonéis danificados. Tensionar adequadamente, trocar as correias. Correias muito longas ou muito curtas na instalação. Correias erradas, sistemas incorretos, esticador insuficiente. Colocar correias corretas, verificar o equipamento. Jogo de correias mal feito na instalação. Polias gastas, mistura de correias novas com velhas, polias sem paralelismo, correias com marcas diferentes. Trocar as polias, a solução, né? Trocar as correias, alinhar o sistema, usar somente correias novas, usando correias da mesma marca. Ok? Então, aqui, recomendações, possíveis defeitos, possíveis causas e soluções. Ok? Aqui só comparações, né? Vantagens de transmissão em correia em V. Tá? Mais projetos aqui, tá? Desembaraço do espaço. Com as correias em V, a distância entre eixos pode ser tão curta quanto as polias o permitem. As polias loucas são eliminadas do sistema. Então, assim, ó, em sistema de engrenagem de polia, quando tu chama assim, roda louca, é aquela roda que só serve para transmissão, mas ela não afeta a rotação, nem o torque e a força. Baixo custo de manutenção, uma vantagem aqui da correia em V.
Equipamento acionado por correias em V não requerem atenção constante do mecânico de manutenção. Mas, claro, né, quem vai definir isso é o PCM na preventiva. Absorvem choques, poupando a máquina, as correias em V absorvem os choques produzidos por engrenagens, êmbolos e freios. São silenciosas, podem ser usadas... Aqui, só silenciosas mesmo, né? Aqui é uma propaganda. Pode ser usadas em hospitais, auditórios, escritórios, instalações similares, por não possuírem emendas nos grampos e trabalharem suave. Claro, né? O sistema de transmissão correia trapezoidal é barulhento, mas quem já trabalhou com correia plana grampeada, o barulho é imenso. Não patinam facilmente, desde que respeite o tensionamento e o ângulo de abraçamento. Por sua forma trapezoidal, as correias em V aderem perfeitamente às paredes inclinadas das polias e asseguram velocidades constantes, dispensando o uso de pastas adesivas que sujam as máquinas e o piso. Uma outra coisa, né, existe para correias, um spray ele é, digamos assim, ele é um spray para correias que tu passa assim na correia, que ele dá uma certa umidade e uma proteção para a correia, né? Eu não me lembro agora qual é o nome que se dá, mas já vi isso em muita oficina. Poupam mancais, funcionam com baixa tensão, não trazem sobrecargas aos mancais. Instalação fácil. As correias em V oferecem maior facilidade de instalação que as correias comuns, podendo trabalhar sobre polias e aros planos. Quando a relação de transmissão for igual ou superior a 1/3. Nessa condição, a polia menor será sempre ranhurada. Alta resistência à tração e flexão, apresentam longa durabilidade e resistência de trabalhos ininterruptos. Permite grandes relações de transmissão. Devido à ação de cunha das correias em V sobre as polinhas ranhuradas, uma dada transmissão pode funcionar com um pequeno arco. O que é esse arco, pessoal? É o ângulo de abraçamento, que é o que define se vai patinar ou não, indicado pelo fabricante, de contato sobre a polia menor, permitindo alta relação de velocidades e, em consequência, motores de alta rotações. Limpeza, não necessitando de lubrificantes, como acontece nas transmissões de engrenagem ou correntes, as correias em V proporcionam a instalação de máquinas o máximo de limpeza. Aqui só vendo vantagens, né, sobre correias em V. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Então vamos fazer uma chamada. André? Presente. David? Presente. Douglas? Presente. Felipe? Presente. Igor não veio. Ismael? Não veio. Luciano? Não veio. Pedro? Presente. Rafael Arona? Não veio. Rafael Freitas? Presente. Rodrigo? Presente. Rogério Medeiros? Rogério Vieira? Presente. Charles não veio. E Vitor? Bom, Vitor não veio. Feito, pessoal. Vamos fazer pegar um ar aí. São 7:55. Vamos fazer intervalo de 20 minutos até as 8h15, tá? Não me ouviu, Alex? Eu respondi a chamada. Não te ouvi.
Tá bom. Acho que eu falei baixinho aqui. Eu dei uma passada, não tinha te visto, eu pensei que tinha saído da aula. Não, eu fechei, eu respondi e fechei a câmera. Feito, corrigi aqui. Feito, pessoal, até as 8h15.
Bom, pessoal, vamos retomando, então. Estamos finalmente. Então, aqui, a gente já chegou a comentar sobre engrenagens e redutores, tá? Então, aqui, na página 80, uma representação aqui de um redutor, já aproveitando aqui desenho técnico, né? Tem 4 rolamentos aqui. 4 engrenagens, né? Aqui tem um par de engrenagem, aqui tem o segundo par, mais 2 rolamentos aqui de escoras, né? Então, aqui dá um total de 6 rolamentos e os eixos. Então, o que tem que cuidar no redutor, reforçando, né? Nível de óleo, né? Troca de óleo, aquela coisa toda. O respiro, né? Que a função do respiro aqui em cima é quando aumentar a pressão dentro dele, sair um pouco dessa pressão aqui pelo respiro. Cuidado aqui com os retentores quando tem, né? A função aqui dos retentores, muitas vezes para não sair, não vazar óleo, não entrar sujeira. Aí, né? Todos os cuidados com os rolamentos, troca de rolamentos, dos eixos que a gente comentou agora há pouco e das engrenagens, tá?
Então, assim, ó, aqui, quando a gente fala redutor, né? Porque a função comum dele é aumentar o torque, aumentar a força, né? Logo, diminui a rotação no eixo de saída. Quando fala aqui variador de velocidade, aqui, por exemplo, um sistema de transmissão por correia, né? Aparece muito, por exemplo, no exaustor, poderia entrar aqui também um outro tipo de redutor, que eles chamam de variador de velocidade. A função é o contrário do redutor, né? É aumentar a rotação. É casos de menos frequência, né? Mas existe alguns tipos, digamos assim, de redutor, que ao invés de aumentar o torque, ele diminui o torque, porque a vantagem do variador de velocidade é na saída aumentar a rotação. Então, aqui só reforçando, aqui claro que não vai ter esse mecanismo nos equipamentos com polias e correias para tensionamento, né? Para troca de correias e para esticamento. Comum aqui no motor elétrico é uma ou duas barras roscadas, né? Que tu vai apertando ou afrouxando as porcas e vai deslocando o motor elétrico para o tensionamento. Assim como o motor ter que permitir jogo para frente ou para trás aqui. Deslocamento, para quê? Para te corrigir o alinhamento. Ok? Manutenção de variadores e redutores de velocidade. Além dos cuidados com rolamentos, eixos, árvores e outros elementos específicos, a manutenção dos variadores de velocidade exige os seguintes cuidados: alinhamento e nivelamento adequado, lubrificação correta, inspeções periódicas. Que inspeções são essas? Numa empresa organizada, tem que ter a manutenção preventiva, que em tempos o mecânico com checklist, como a gente comentou, vai fazer as verificações, troca de peças, lubrificação e assim por diante. Como pode ter também o mecânico preditivo, que vai fazer medição de temperatura, ruído, vibração, temperatura e assim por diante. Aí aqui, com especial atenção aos mancais. Verificar os elementos sujeitos a atrito, como as engrenagens. Verificar os elementos de ligação em geral. Quanto aos redutores de velocidade, especialmente os de engrenagens, os principais cuidados de manutenção são, na desmontagem, iniciar pelo eixo. Aqui, ó, aqui é uma recomendação interessante, isso aqui nem em catálogo vai aparecer. Quando tu desmontar, tu começa pelo eixo que possui maior rotação e termina para o de menor. Na substituição do eixo pinhão, considerar ambos como uma unidade, isto é, se um ou outro estiver gasto, substituir ambos. Então, recomendação: dentro de um redutor, para cada par de engrenagem, se tu vai trocar uma, troca a que faz conjunto com ela, porque vai afetar na transmissão. Coroas e peões cônicos são lapidados aos pares e devem ser substituídos aos pares. Falou em engrenagem, troca os pares. Tem que trocar uma que engrena na outra? Tem que trocar. O ideal é trocar as duas. Os fabricantes marcam os conjuntos aos pares e geralmente indicam suas posições de colocação que devem ser respeitadas. Medir a folga entre os dentes para que estejam de acordo com as especificações, né? Então, se tiver muita folga entre engrenagens, tende a quebrar os dentes. Se tiver muita folga, né? Se tiver muito pouca folga, aumenta o desgaste. Aí tu pode usar um verificador de folga também. Proteger os lábios dos retentores, dos cantos agudos dos rasgos de chaveta, por meio de papel envolvido ao eixo. Não dilatar os lábios dos retentores mais que 0,8 milímetros do diâmetro. Aí aqui recomendação depende do fabricante. Ok? Manutenção de engrenagens. Quando se fala de variadores e redutores de velocidade, não se pode esquecer do elemento fundamental, a engrenagem. Esse elemento de máquina exige a atenção particular
do bom funcionamento do sistema. Conjunto de engrenados exigem os seguintes cuidados. Reversão de rotação não é comum nas máquinas, tá? Porque a maioria das máquinas geralmente trabalham no mesmo sentido de rotação. Mas qualquer mecanismo com engrenagem, no equipamento que tem reversão de rotação, tende a ter mais impacto, né? Reversões de rotações e partidas bruscas sob carga devem ser evitadas. Lubrificação deve eliminar a possibilidade de trabalho a seco. Lubrificação é básico, tá? Lubrificação deve atingir toda a superfície dos dentes, aí conforme o nível indicado pelo fabricante. Lubrificação deve ser mantida no nível, excesso de álcool. O que um excesso de lubrificante, que eu estou falando óleo ou outros equipamentos, graxa, vai aumentar a pressão, aumenta a temperatura, tende a trancar, desgastar mais, enfim. Mas o principal é o aumento de temperatura e pressão. Provoca um efeito de turbina que, por sua vez, produz superaquecimento, aumento de pressão. Usar óleo lubrificante, né? Conforme fabricante. A pré-carga dos rolamentos ou a folga dos mancais deve ser mantidas dentro dos limites recomendados. Essa medida evitará desalinhamento dos eixos. Eixos desalinhados provocam o aparecimento de carga no canto dos dentes e suas possíveis quebras. O desgaste dos eixos e dos entalhes, dos dentes, das engrenagens, não deve exercer os limites de ajuste. Exceder, né? Se esses limites forem excedidos, ocorrerão batidas devido ao atraso, recalcando os entalhes. Ocorrerá desalinhamento, além de defeitos nocivos sobre os flancos dos dentes. Depósitos sólidos, né, sujeira, no fundo da carcaça, devem ser removidos antes de entrar em circulação. Defeitos mais comuns, né? Então, os defeitos mais frequentes nas engrenagens, desgaste por interferência. O que causa interferência num conjunto de engrenagem? É tu apertar demais. Sempre nos equipamentos tem um joguinho ali, na maioria dos equipamentos, um ajuste ali de folga entre as engrenagens. Se tu diminuir muito a folga, dá interferência. Vai ter superaquecimento, tende a trancar, superaquecimento. Então, é pouca folga, está gerando interferência. Provocado por um contato inadequado entre engrenagens em que a carga total está concentrada sobre o flanco impulsor e a ponta do dente da engrenagem impulsionada. Desgaste abrasivo, provocado pela presença de sujeira, né, ou corpos estranhos que se interpõem entre as faces de contato. As impurezas ou corpos estranhos podem estar localizados no óleo usado nas engrenagens. Então, aquela velha história, né? Trocar o óleo por novo, conforme recomendação na manutenção preventiva. Se antes da troca do óleo prevista aparecer muita sujeira no óleo, provavelmente é desgaste excessivo da engrenagem. Pode até ser problema de tratamento térmico, problema do material da engrenagem, as engrenagens apertadas demais, pode ocorrer isso. Quebra por fadiga. Aí fadiga é o fim da vida útil da engrenagem, né? Começa geralmente com uma trinca no lado da carga, num ponto de concentração de tensões próximo à base do dente. E termina com quebra total no sentido longitudinal diagonal para cima. Então, já adiantando, quando vocês virem uma engrenagem quebrada, principalmente quando quebra o dente, analisem a superfície da quebra. Se ela tiver... O que acontece com as engrenagens? As engrenagens geralmente são fabricadas em aço liga e sofrem tratamento térmico. Se tu olhou a quebra do dente e naquela superfície está toda áspera, quer dizer que ela foi temperada.
Se tu olhou a quebra do dente e só tá áspero, se tu seguir aqui, ó, no dente, ó, só na linha da curvatura do dente e por dentro tá liso, quer dizer que ela sofreu uma cementação, por exemplo, ou uma carbonitratação, que é um tratamento térmico de endurecimento só na casca, que é o ideal. A têmpera não é... Tem muita empresa que fabricante de engrenagem que fabrica por têmpera. A têmpera fragiliza muito, né? Porque é toda a peça é dura. Então, quando fica toda áspera, é que ela foi temperada. Se ela estiver lisa por dentro e nas pontas áspera, é que ela sofreu um tratamento químico, cementação ou carbonitratação. Ok? Aqui, ó. Se ela está toda áspera, ela sofreu têmpera. Se aqui tiver liso por dentro e na linha da quebra tiver áspero, porque ela sofreu um tratamento termoquímico, que é uma cementação ou carbonitratação, que só na casca está duro, que é o ideal. Que é melhor. O desalinhamento na montagem ou em serviço pode favorecer o surgimento de trincas. Então, sempre tem que analisar, né? Sobre essa parte áspera, né? Esse tipo de coisa. Quebra por sobrecarga é difícil de acontecer, né? Porque o motor elétrico ali já tem o torque já especificado, assim como rotação, né? O que pode acontecer é trancar, né? Trancar alguma coisa e as engrenagens geralmente têm chaveta, que é justamente para isso, né? Então, se a chaveta está bem projetada e o material da chaveta está certo, não vai quebrar a engrenagem, vai quebrar a chaveta. Resulta de sobrecarga estática. O que é sobrecarga estática? A máquina parada. Choques ou problemas de tratamento. Ó, o que eu recém falei, ó. Tratamentos térmicos. Registrem o que eu falei. Eu dei uma dica para vocês como analisar tratamento térmico em quebra. Toda áspera é têmpera. Se nessa quebra aqui tiver liso no meio e áspero só na linha aqui da quebra, da ruptura, é um tratamento termoquímico, ou é uma cementação, ou é uma nitratação ou carbonitratação. Ou seja, esses termoquímicos eles só deixam duro na casca. Por dentro, no miolo, fica macio. Geralmente, do lado da compressão do dente, surge uma lombada cuja altura diminui de acordo com o tempo que o dente leva para se quebrar. É interessante salientar que a trinca em um dente sobrecarregado não mostra sinais de progresso. Claro, muita trinca a gente não vê a olho nu, né? A sobrecarga pode também ser causada por penetração de um corpo estranho, pode, entre os dentes, ou pelo desalinhamento devido ao desgaste, ou folga, ó o que eu tinha falado, ó, folga excessiva entre as engrenagens. Então, tem que buscar, claro, pega aí numa manutenção mais bruta, vamos separar as manutenções, né? Uma coisa é no nosso ramo. Eu costumo dizer que o nosso ramo mecânico aqui na região é mais bruto. Ou seja, equipamentos grandes, trabalho a campo, muita montagem industrial, né? Tu vai, por exemplo, para o norte aqui do Rio Grande do Sul, que eu trabalhei muito, é mecânica de precisão. Máquinas de alta rotação, de alta precisão, que é essencial seguir o fabricante. Então, o ideal seria, na montagem de engrenagem, usar um verificador de folga conforme a folga indicada pelo fabricante. Pouca folga gera interferência.
vai aumentar o desgaste, aumenta a temperatura. Pouca folga, ó, muita folga, perdão, ou folga excessiva, tende a bater os dentes, né? E aí pode quebrar. Trincas superficiais. Ocorre nas engrenagens, olha aqui que eu falei, ó, cementadas. O que é a cementação? É um tratamento termoquímico. Isso aí vocês vão aprender nesse módulo ainda, fabricação 3, não sei se vai ser comigo. É um tratamento termoquímico, que geralmente é num forno a gás, que esse gás vai passando carbono para a peça. Então, à medida que esse gás vai passando carbono para a peça, só a casca fica dura. Por dentro continua macio. Então, por isso que numa quebra de uma engrenagem cementada, nitretada, que é um tipo também, ou carbonitretada, vai ficar áspero só na linha de quebra. Por dentro é liso. É caracterizado por um cisalhamento do material. São causados pelo emperramento momentâneo e deslizamento subsequente. Emperramento e deslizamento são provocados por vibrações, excesso de carga, lubrificação deficiente. As trincas superficiais, se não sofrerem progressão, não causam maiores problemas. Ah, isso aí é o que tu não enxerga a olho nu, né? É mais difícil enxergar isso, porque na manutenção não é muito comum tu fazer as famosas END, né? Para verificação de trinca. Só em casos extremos que tu vai fazer um líquido penetrante, em casos extremos, em equipamentos muito caros, acontece. Chamar um ultrassionista para fazer um ensaio de ultrassom, que o ultrassom é um buraco mais embaixo, né? Tem que ser muito especializada a pessoa, tanto é que tem muitos cargos aí que a pessoa... Ah, qual é o teu cargo? Eu sou ultrassionista. Mas em equipamentos caros já vi. Caldeiras, por exemplo, chamar um ultrassionista para fazer uma verificação em toda a caldeira, porque é de extremo perigo. Desgaste por sobrecarga. É caracterizada pela perda de material sem presença de abrasivos no óleo. Ocorre geralmente em velocidades baixas e cargas muito altas. Lascamento. Isso aqui ocorre muito em peça cementada, né? Porque numa peça temperada, ela não lasca, ela quebra o dente. Como na cementação só a casca é dura, quando força muito, sai umas lascas. É sinal que a peça está cimentada. Então, aqui, ó. As peças temperadas soltam lascas, discordam. Lasca é cementada. As peças temperadas geralmente quebram o dente, devido a falhas abaixo das superfícies originadas durante o tratamento térmico. Tratamento térmico mal feito, na cementação. Essas lascas podem cobrir uma área considerável do dente como se fosse uma só mancha. Laminação ou cilindramento é caracterizado por deformação do perfil do dente. Essa deformação pode se apresentar com arredondamento ou saliências na arestas dos dentes. Pode até acontecer, mas se eu visse isso numa engrenagem, a primeira coisa que ia me passar na cabeça é que o tratamento térmico foi mal feito ou não feito. Essas saliências são mais altas que um lado que o outro. A laminação ou cilindramento também pode apresentar como depressão no flanco da engrenagem motora. Quando fala em engrenagem motora, né, começa pela do motor elétrico. É uma lombada próxima da linha do diâmetro primitivo da engrenagem movida. É causado pelo impacto sofrido pela engrenagem devido à ação de rolar e deslizar sobre carga pesada. Tá? Então, aqui, comentários, né, dos principais defeitos que pode ocorrer em engrenagens. Tá?
Aí aqui, alguns comentários aqui, enfim. Sintomas mais comuns de defeitos de engrenagem. Baseados em alguns sintomas simples de serem observados, o operador de máquina ou equipamento poderá fazer ou solicitar uma manutenção preventiva, evitando assim a manutenção corretiva. Eu diria até na preditiva, né? Que chamam aí muito do inspetor. Acho que o interessante desses equipamentos é a manutenção preditiva, medir temperatura de trabalho, medir ruído, vibração, se for o caso, e assim por diante. Os sintomas mais simples ou comuns, defeitos de engrenagem são os seguintes. Aqui o que está querendo dizer, né, cara? Aqui é complicado botar isso em livro, né? Porque aqui está dizendo os tipos de ruído que o mecânico, enfim, ouviria. O mecânico preditivo, usando um estetoscópio digital, o buraco é mais embaixo, né? Ele tem todo um treinamento, né? Então, o que dá para fazer, por exemplo, na manutenção TPM, manutenção produtiva total, que a responsabilidade é do operador, quem melhor que o operador conhecer o barulho da máquina? Então, quando o barulho está diferente, né? Essa é a função que poderia ser da TPM, né? O mecânico acionar a manutenção. Aí sim, o mecânico da preditivo com o estetoscópio, ele tem toda uma experiência para analisar os tipos de ruído e aí abrindo um leque, né, para todos os equipamentos e aí ele rastrear o problema. Então, só que mais curiosidade, porque se fosse simples assim, né, não precisava se especializar. Uivo. Normalmente aparece nas rotações muito altas e quando não existe folga suficiente, olha como uma folga é importante entre as engrenagens, ou quando elas estão desalinhadas, excêntricas ou ovalizadas. Tinido. Pode ser provocado por alguma saliência nos dentes, por alguma batida ou pela passagem de um corpo duro e estranho entre os dentes. De repente, quebrou algum dente pelo tratamento térmico, têmpera. De repente, lascou algum dente pela cementação. Matraqueamento é causado pela folga excessiva entre os dentes. Distância entre centros. Folga em excesso. Às vezes pelo desalinhamento entre duas engrenagens. Chiado. Normalmente ocorre em caixas de engrenagens quando a expansão térmica dos eixos e componentes elimina a folga nos mancais e nos encostos. Aumentou a temperatura de trabalho. Ultrapassou, né, a temperatura de trabalho. Viu como é importante? Isso daí poderia... Essa medição periódica, isso aí eu já recomendei aqui em cursos aqui em Rio Grande. Porque algumas empresas que de repente estão tentando aplicar a TPM não dão um termômetro, faz um treinamento simples aí com o operador de máquina e uma das verificações que ele pode fazer no decorrer do trabalho dele é em tempos fazer uma medição de temperatura de trabalho. Se ultrapassar aquela temperatura de trabalho, ele aciona a manutenção. Limalha de ferro. Limalha no óleo. Se aparecer em pequena quantidade durante as primeiras 50 horas de serviço, trata-se provavelmente, o nosso famoso amaciamento, que é quando a gente diz, né, amaciar o carro, né? Aí, às vezes, a pessoa tem, agora falando de carro, né, as pessoas têm uma noção errada, né? Às vezes as pessoas acham, quando compram um carro zero, que amaciar é correr. Não. Sabe qual é a recomendação dos fabricantes de carro quando pega um carro zero, na hora da entrega técnica? De preferência, pega uma estrada, viaja e mantém a velocidade entre 90 e 100 km por hora. Para quê? Para todo o engrenamento do carro dar aquele desgaste natural e se acomodar.
Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Nesses primeiros desgastes é natural sair essa limalha das engrenagens, né? Tanto é que muitas vezes nos 2 primeiros tanques, quando tu compra um 0, o consumo é maior. Aí quando geralmente tu vai para o 3º tanque, aí o carro está no consumo normal dele. Caso a limalha continue aparecendo após o amaciamento, aí, o que é o amaciamento nos nossos equipamentos? Como é que a gente vai identificar o amaciamento dos nossos equipamentos? No catálogo do equipamento vai dizer assim: acompanhar a temperatura de trabalho nas, sei lá, 50 primeiras horas, 100 primeiras horas, que é onde tem que dar uma atenção inicial, porque no início vai aquecer mais. Por quê? Porque tem que dar esse desgaste dos elementos. Significa a ocorrência de algum dano que pode... Então, se depois desse amaciamento continuar sujando muito óleo ou gerando muita limalha, é porque significa a ocorrência de algum dano que pode ser provocado por uma engrenagem nova no meio das velhas, ou então emprego de material inadequado. Aí, problema do fabricante, né? De material, de tratamento térmico da engrenagem, excesso de pouca folga, interferência. Superaquecimento pode ser causado por sobrecarga, excesso de velocidade, defeito de refrigeração ou lubrificação. Se a circulação do óleo estiver excessiva, pode-se ainda ocorrer o fenômeno de freagem hidráulica, com perda de potência do sistema. Eu acho que para acontecer essa freagem hidráulica, é tu botar excesso de óleo, né? Os desalinhamentos e folga insuficiente entre os dentes também geram superaquecimento. Como também interferência, muito aperto entre as engrenagens. Vibração. Pode ser causadas por empenamento de eixo, falta de balanceamento dinâmico, né? Balanceamento dinâmico é tu fazer o balanceamento com a máquina em movimento, estático com a máquina parada. Nas engrenagens de alta rotação, que não é o nosso caso aqui, né? O nosso caso é de menor rotação e alta carga, ainda por desgaste desigual nas engrenagens. A vibração pode ser causada também pelos seguintes fatores: erro de fabricação, mau nivelamento da máquina no piso, no chumbamento, fundação defeituosa, sobrecarga com torção nos eixos e perda de ajuste mancal. Então, aqui alguns possíveis defeitos, né, sintomas que podem ocorrer nas engrenagens. Ok? Montagem e desmontagem de engrenagem e conjunto mecânico. Seguintes cuidados deverão ser observados para se obter um melhor aproveitamento e melhor desempenho das engrenagens de conjunto mecânico. Antes de começar a retirar as engrenagens, verificar como estão fixadas no eixo e se estão montadas com interferência ou não. Não usar martelo para retirar as engrenagens do eixo para evitar danos nos dentes. Utilizar um extrator ou uma prensa hidráulica. Se não se dispuser de um extrator ou de uma prensa hidráulica, bater cuidadosamente com um tarugo de material metálico macio. Aí é alumínio, bronze. Caso o conjunto mecânico não possua catálogo ou manual, aí, digamos, aí a empresa já está bem desorganizada, verificar a posição ocupada pelas engrenagens na montada, fazendo marcações ou croquis. A recomendação básica na desmontagem de qualquer conjunto é tu tentar distribuir as peças como se fosse um desenho técnico em vista explodida, né? Já para te visualizar a montagem. Isso evitará erros quando o conjunto tiver de ser montado novamente. As engrenagens devem sempre ser acondicionadas na vertical e não empilhadas umas sobre as outras, aqui no estoque, né?
Essa medida evitará danos nos dentes. Na montagem, deve ser observada a posição original de cada elemento. Evitar pancadas quando estiver montando, para não danificar os dentes da engrenagem. Fazer uma pré-lubrificação nas engrenagens durante a montagem. Essa medida evitará danos posteriores às engrenagens, que só receberão lubrificação total depois de um certo tempo de funcionamento. Aí, básico, né, de qualquer equipamento, fazer um acompanhamento, principalmente de temperatura de trabalho, nas 5. Aí, quem vai indicar as primeiras horas é o fabricante, né? Aí aqui diz, nas primeiras 50 horas de trabalho, para verificar o funcionamento e amaciamento, né, das engrenagens novas. Ok, senhores? Algum comentário? Tá? Essas coisas aqui eu passei bem batido, porque já é umas coisas bem básicas, porém faz parte do curso. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Lembrando, né, que nossa prova está marcada para terça, dia 14. Quarta-feira, às 7, né? Quarta-feira, dia 15, é o nosso encerramento, com notas, frequências, dúvidas. E segunda-feira vai ser a última aula teórica, né? Aí depois é a prova e o encerramento. Então, a gente segue segunda, né? Que é o fechamento do conteúdo, na página 87. Que a gente vai... Já comentei bastante, né? Mas vamos salientar um pouquinho mais a preditiva. Ok? Então, vamos fazer uma chamada para encerrar o dia. E é isso. André? Presente. David? Presente. Douglas? Presente. Felipe? Presente. Igor, Ismael e Luciano não vieram. Pedro? Presente. Rafael Arona não veio. Rafael Freitas? Rafael Freitas? Presente. Rodrigo? Presente. Rogério Medeiros? Presente. Né? Eu estava esperando um pouquinho, Medeiros. Eu acho que eu não sei se eu não sei se é a tua internet ou o problema no áudio. Tu fala, passa alguns 1 ou 2 segundos, aí vem a voz. Mas faz parte. Rogério Medeiros presente. Rogério Vieira. Presente. É. Bom, Charles não veio e Vitor. Presente. Feito, pessoal. Até segunda, então. Até segunda. Então, agora, Até, valeu, valeu. Boa fim de Falou. semana.